então vamos mostrar agora como que fica o cockpit de um projeto Fullmotec como esse, certo? Então tem diversas funcionalidades únicas que a gente fez para esse projeto que ajudam muito o piloto durante a corrida. Diversas interfaces no volante principalmente. Então a gente vai mostrar o dash, o volante e o keypad da Motec, certo? Então falando primeiro aqui do volante. Ele possui 6 botões e 2 chaves rotativas, certo? Primeiro botão aqui é o botão de rádio, PTT normal. Tem um botão aqui, fio, que é você aperta e ele segura por um determinado tempo, ele reseta o cálculo de combustível no dash. Isso é uma funcionalidade muito legal da Motec, que a gente tem mesmo sem nenhum sensor de nível ou de fluxo de combustível, a gente consegue calcular com extrema precisão quanto de combustível foi usado num stint de corrida. E é nesse botão aqui que a gente zera esse cálculo. Então isso nos ajuda, entre as janelas da corrida, para a gente saber quanto combustível tem no tanque e também para a gente conseguir fazer todos os cálculos de combustível durante a corrida. O próximo botão aqui é o botão de boost. E ele é um botão que ele funciona como um push to pass. Esse motor aqui, ele é turbo e ele tem uma válvula eletrônica de boost que a gente faz o boost control da Motec, certo? Então basicamente a gente tem 10 chaves de posição de boost aqui, que o piloto consegue selecionar na mão. Ele muda a posição da chave e ele consegue ver no painel qual é o nível de boost que está selecionado, de 0 a 9. E esse botão de boost, o que ele faz? É um boost temporário, que o piloto dá apenas um toque e depois que ele dá um toque, ele vai por uma pressão acima do que é a pressão de trabalho normal do motor e é um botão utilizado para fazer ultrapassagens pontuais na corrida. É um botão que ajuda muito na estratégia de prova. Eventualmente o carro está numa posição que ele precisa passar um retardatário, mas se ele está muito atrás, numa prova de longa duração, você pode usar esse boost e ele ultrapassa aquele carro e até mesmo para fazer uma ultrapassagem ali quando você está brigando pela ponta. Qual é a grande sacada? Você não precisa ficar, tudo isso, toda essa estratégia, ela é configurável. Essa é a grande sacada. Então, esse botão de boost, por exemplo, esses pilotos, eles gostaram da ideia de dar só um toque no botão de boost, ele fica naquela pressão que a gente seleciona por um determinado tempo e depois ele volta automaticamente para o boost normal. É muito melhor do que você ter que ficar com o dedo pressionado no botão, né? Isso aí dá uma diferença enorme para o piloto. E você ter, além desse botão, uma chave de 10 posições também ajuda muito numa estratégia de pista, né? Numa estratégia de corrida mesmo. Numa corrida de longa duração como essa que a gente ganhou a última de 6 horas de Guaporé, se chove, o piloto pode ir lá e simplesmente diminuir o nível de pressão ou aumentar o controle de tração. Ele tem todo esse controle nas mãos do piloto. Ele não precisa entrar no box, esperar a próxima janela, o cara ir conectar o notebook para fazer um ajuste. Ele tem basicamente aqui 10 mapas de boost e ainda mais esse botão para auxiliar nas ultrapassagens, né? A próxima chave rotativa, que é a chave de controle de tração. O controle de tração ele tem basicamente 3 interfaces com o piloto. Em primeiro lugar, um botão no keypad, que é o botão liga e desliga do controle de tração. Para que serve esse botão? Esse botão serve para caso você tenha qualquer tipo de problema, estragou um sensor de velocidade de roda, deu algum problema no chicote do sensor de velocidade de roda, qualquer problema que aconteça, que o controle de tração começa a funcionar de uma maneira errônea, o piloto tem a possibilidade de apertar o botão e desligar o controle de tração, certo? Ou caso ele queira desligar por algum outro motivo. Fora isso, você tem 10 chaves, 10 posições na chave rotativa de controle de tração que a gente seleciona o target de slip do controle de tração. Então, basicamente, pessoal, tem 100 mapas, se a gente for levar no detalhe, que já estão configurados nessa injeção eletrônica. A Motec tem 100 mapas de controle de tração que a gente configurou para esse carro. E o piloto tem acesso a esses 100 mapas nos toques de botão aqui, na direção e no keypad. Como que funciona esses 100 mapas? Tem 2 ajustes que o piloto pode fazer. O primeiro é o nível de controle de tração, que basicamente são 10 níveis
que você pode selecionar mais sleep ou menos sleep, certo? E um outro ajuste que o piloto pode fazer é o que a gente chama de agressividade do controle, que é de agressividade do corte do motor. Além de identificar o slip do pneu, o controle de tração diminui a potência do motor, e isso é feito através de uma estratégia complexa de redução de torque do motor que a Motec faz. Essa agressividade, ela também tem um nível de 1 a 10 e ela afeta a agressividade de corte do motor. Quanto maior o número, mais agressivo é o corte, ou seja, mais brusco é o corte. Quanto menor o número nessa escala de 1 a 10, mais suave é o corte do motor. Então, isso é algo que o piloto pode ajustar também, certo? Então, apesar de ter todos esses ajustes, praticamente 100 ajustes, né? 10, considerando 10 de nível e 10 de agressividade, 10 vezes 10 dá 100, a gente não usa o 100 durante uma corrida. O que a gente faz? Primeiro o piloto define um valor nessa chave de 1 a 10 que ele achou que o controle fica bom, e depois ele define essa agressividade. Normalmente essa agressividade não muda durante uma corrida. O que a gente muda é sim o nível do slip, que está aqui nessa chave de 1 a 10 aqui embaixo, que é o nível do controle de tração. Então é basicamente assim que a gente trabalha, e a gente consegue no final de semana de corrida fazer os ajustes do controle de tração para aquele autódromo, para aquele evento. A gente consegue trabalhar num ajuste fino do controle de tração. O controle de tração ele basicamente tem duas filosofias. Uma que seria uma filosofia para garantir a segurança, para o piloto ficar confortável com aquele setup do carro, e também tem uma filosofia de calibração do controle de tração para máximo desempenho, que daí a gente trabalha com acelerômetros e assim por diante, para que a gente tenha o máximo de desempenho do carro em cada curva do circuito, por exemplo. Então é um feature que a gente trabalha a cada corrida, mas é algo que traz muita vantagem para o carro como um todo. Então, além dessas chaves rotativas, a gente tem um botão aqui de Pit Limit, que também, todos os botões, conforme eu falei, tem essa vantagem de ser programável. E aqui o Pit Limit ele funciona do seguinte: ele dá um toque só no botão, não precisa ficar segurando, aparece um alarme para o piloto que o Pit Limit está ligado, mostra a velocidade em tempo real para o piloto e ficam os 6 LEDs piscando. Mais um detalhe, pessoal, até o LED a gente consegue programar qual LED acende, qual é a cor, se brilha, se não brilha, qual a intensidade do LED. Então esse é algo que eu gostaria de passar para vocês nesse vídeo. É uma eletrônica extremamente configurável, de maneira que cada projeto que a gente faz é um projeto único, é um projeto extremamente customizável para aquela aplicação. Então é assim que funciona o Pit Limit. Depois é só dar um toque no botão do Pit Limit que o carro sai do Pit Limit. Tem uma outra funcionalidade também, que esse Pit Limit ele sai automático acima de um determinado tempo. Isso evita, de caso o botão ficou pressionado ou teve qualquer problema no botão, o motor ficar limitado aí durante a prova e a gente ter que trabalhar no chicote. Então essa é uma outra vantagem da Motec, que é as rotinas de contingência em caso de falhas de sensores, atuadores e até mesmo de um botão como Pit Limit. Absolutamente tudo é pensado no mínimo detalhe para dar o máximo de qualidade e robustez ao seu projeto. Tem aqui um outro botão muito legal, que é o botão da câmera de ré, que aqui a gente usa como a câmera traseira, não é só para dar ré, mas o botão ele fica no volante para quê? Como é um carro GT e a visibilidade é meio limitada atrás, a gente colocou uma câmera lá atrás, que o piloto pode dar um toque no botão e a câmera aparece na tela, de maneira que o dash vira essa câmera de ré, essa câmera traseira, e que o piloto pode olhar lá e ver a distância do carro de trás para ele ou assim por diante. Então isso ajuda muito. De novo, um toque liga, outro toque desliga. E o último botão da direção é o botão de flash beam,
onde o piloto ele dá um toque e os LEDs dianteiros piscam numa frequência programada. Isso de maneira para provas noturnas ajuda muito em ultrapassagens, principalmente de retardatários. Você só dá um toque, a luz de LED fica piscando e isso ajuda na iluminação da prova do ponto de vista de ultrapassagem. É mais fácil o carro retardatário da frente saber que você está ali, isso ajuda muito.